Lei Geral de Proteção de Dados. Se você ainda não ouviu falar nesse assunto, fica ligado porque ele é para todo mundo, seja você empreendedor ou não. Olá, meu nome é Paula Figueiredo, estou aqui de volta para a gente fazer mais um episódio do The Legals na Rocktronic. E hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento, que é proteção de dados. Todo mundo que já está sabendo dessa lei está buscando se atualizar e quem não está sabendo dessa lei precisa ficar de olho nela. Vamos entender por quê? Primeiro passo para poder entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é saber que proteção de dados é uma tendência que veio para ficar e que tudo que a gente vai precisar fazer agora para poder se adequar à legislação, na verdade faz parte de um contexto muito maior. Por que esse tipo de legislação está vindo não só para o Brasil, mas para vários países no mundo todo? Porque a gente sabe que a gente vive hoje de uma forma absolutamente exposta, os nossos dados estão absolutamente expostos e a gente precisa que as pessoas retomem o direito delas aos dados delas. E dados hoje valem muito mais do que petróleo. Então, todos os negócios estão de olho nos dados e não é à toa. Os dados dizem muito sobre não só quem a gente é, mas como a gente consome e vão regular, vão conduzir todos os nossos negócios daqui para frente. E a gente precisa prestar atenção nisso não só como empreendedor, mas como dono desses dados. Então, mesmo se você não tiver aberto a sua empresa ainda, fica ligado com a gente, porque você precisa entender o que fazer para poder proteger os seus direitos. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor em agosto de 2020. E pausa no vídeo para uma notícia importante. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados foi adiada para o dia 3 de maio de 2021, por força aí da medida provisória 956, que foi uma das medidas editadas, das várias medidas editadas em razão do coronavírus. Já existiam 2 projetos de lei tramitando, um na Câmara, o outro no Senado, propondo que fosse adiada a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, até que veio essa medida provisória e alterou aí para o dia 3 de maio de 2021 a data em que entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai permanecer acompanhando esse assunto para acompanhar a conversão da medida provisória em lei ou não e também a continuidade da tramitação dos 2 projetos, e a gente mantém vocês avisados. E o que essa lei protege? Ela protege dados que possam identificar uma pessoa ou que identifiquem uma pessoa. Quem precisa prestar atenção nessa lei? Todo mundo que utiliza dados pessoais. Então, se você, por exemplo, vende doces através da sua conta no Instagram, você precisa prestar atenção nesses dados? Se você colhe os dados do seu cliente, sim. As empresas precisam prestar atenção nessa lei? Obviamente. E o governo também. Afinal de contas, o governo é quem mais tem dados sobre a gente e a gente não pode falar para o governo que ele não pode captar os nossos dados. Afinal de contas, a gente precisa dos nossos registros para a gente poder interagir aqui na sociedade. Então, recapitulando, é uma lei que protege os dados que identificam uma pessoa ou que podem identificar uma pessoa. Quem precisa prestar atenção nessa lei? Todo mundo que colhe esses dados, pessoas físicas, jurídicas e empresa. Quando que a gente precisa prestar atenção nessa lei? Ela entra em vigor a partir de agosto de 2020. Existe um projeto de lei para alterar mais esse prazo, alargar ele mais e não entrar em vigor em agosto de 2020. Mas, independente da legislação, proteção de dados é algo que todas as empresas e pessoas têm que prestar atenção, até porque os outros países também estão fazendo isso. Como, por exemplo, já existe uma legislação em vigor na Europa, que inclusive inspirou a nossa, que é chamada de GDPR. Existem vários países na América Latina que estão no mesmo estágio que a gente, fazendo a sua legislação agora.
Existe também essa lei já entrando em vigor lá na Califórnia, onde fica a sede da maior parte das empresas de tecnologia. E a gente precisa prestar atenção porque se a gente não tiver conforme com a proteção de dados pessoais, essas empresas, as empresas em outros locais do mundo, provavelmente não vão poder fazer negócio com as nossas empresas. E sempre a gente tem que pensar em proteção de dados em cadeia. Significa que não só a sua empresa e você precisam prestar atenção nisso. Todo mundo que presta serviço para você e todo mundo com quem você relaciona precisa prestar atenção nessa legislação também. E como que a gente tem feito para poder adaptar as empresas a essa legislação? A gente sugere 3 passos para poder fazer essa adaptação. O primeiro deles é a gente fazer o que a gente chama de mapa de dados. A gente literalmente vai à empresa, conversa com todos os gestores e descobre qual que é o caminho que o dado faz dentro dessa empresa, como que a gente capta o dado, pela mão de quem que ele passa, como que a gente faz o tratamento do dado, como que guarda o dado e como que descarta o dado. Depois da gente fazer esse mapa, a gente identifica quais os pontos de fragilidade que a empresa precisa prestar atenção. Isso quer dizer não só na parte jurídica, mas também na parte de tecnologia. E lembrando, gente, proteção de dados pessoais não significa só dados eletrônicos. A gente pode e precisa prestar atenção na colheita de dados físicos também. Então, às vezes, por exemplo, a gente precisa sugerir algumas adaptações para as empresas que significam fechar uma determinada área da empresa, ter acesso só a determinadas pessoas mediante senha para a gente poder fazer o controle desses dados. Na segunda etapa, a gente faz a adaptação de toda a documentação da empresa. Nesse ponto aqui, não tem como não chamar a atenção para como a gente capta os dados dos clientes. Significa dizer que a gente muitas vezes vai ter que mexer nos termos e condições de uso e na política de privacidade das empresas, e com razão. Um dos pontos mais importantes dessa legislação é ter transparência para poder captar os dados dos clientes. Significa dizer que você vai ter que explicar para o seu cliente quais dados você capta, como você capta esses dados e principalmente para que você capta esses dados. Seu cliente tem que entender para que você vai utilizar aqueles dados e como você utiliza. A terceira parte da adequação, que a gente faz dentro das empresas é o que a gente chama de compliance de dados. Basicamente é o documento em que a gente vai explicar quais dados que aquela empresa capta, como que ela guarda, como que ela utiliza, quais que são os instrumentos de segurança cibernética que ela utiliza e principalmente qual que é o plano de recuperação de negócios, ou seja, quais que são as medidas que a empresa vai tomar para poder proteger os dados e para poder proteger o negócio dela. Isso a gente quase não vê dentro das empresas e é super importante. Pensa só. Se de repente a gente tem um problema no servidor de um aplicativo que a gente utiliza para transportes em larga escala, isso pode gerar uma super confusão no trânsito de uma cidade. Mas agora pensa se a gente tiver um problema com o servidor que atingir a concessionária de energia elétrica. Isso pode matar mais gente do que uma bomba sendo jogada naquela cidade. Então, a gente não tem visto esse plano dentro das empresas em geral e é algo que a gente precisa prestar muita atenção. E uma outra pergunta, uma última pergunta que é importante a gente pontuar aqui é sobre a questão das penalidades que a empresa pode sofrer quando ela não observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo está falando muito sobre a multa de 2% do faturamento da empresa, que pode chegar até 50 milhões de reais. É claro que as empresas precisam prestar muita atenção nisso para não incorrer nesse tipo de multa, mas o que a gente precisa pontuar é que às vezes a multa pode inclusive ter um impacto em um valor muito inferior ao prejuízo que a sua empresa, que o seu negócio podem ter em reputação e junto aos clientes, se a gente não prestar atenção na proteção de dados. Enfim,
É super importante esse assunto, a gente gostaria muito de ouvir as dúvidas de vocês para a gente trazer mais conteúdo a respeito disso, especialmente antes de agosto, para que a gente não tenha nenhuma aplicação de multa nas empresas, para que a gente possa prevenir o máximo possível, que na verdade é a intenção da legislação. Todo mundo retomar a propriedade pelos próprios dados e as empresas prestarem um serviço que preserva a propriedade das pessoas aos próprios dados. A gente vê vocês na próxima. Muito obrigada. Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.